Então, diante dessa ameaça, torna-se mais premente ainda o convite a pensar. Esse convite a pensar pode ecoar em apelos de educadores, de pensadores, de intelectuais, de professores, não é? De quantos se preocupam lucidamente com a sorte da humanidade. Mas isso é apenas um eco. Esse apelo ao pensar, esse convite ao pensar, vem de mais longe, parte das profundezas de nossa própria existência, como nós dissemos, na sua abertura constitutiva para o mistério do ser. E, portanto, se parte de dentro de nós, pode, em princípio, ser escutado por qualquer um de nós. Mas responder a esse apelo ao pensar significa encetar uma aventura ao mesmo tempo perigosa e fascinante. Supõe abandonar a segurança das trilhas seguidas por todo o mundo, deixando para trás as opiniões feitas, num salto no estranho e imprevisível dessas questões fundamentais, não é? Nessa transcendência sobre o ente. Esse salto não é, porém, algo que se possa simplesmente decidir a bel prazer. Por exemplo, a gente pode dizer, não, agora me convenceram que era importante estudar filosofia, que era importante pensar, então agora eu vou começar a pensar, a refletir sobre o sentido da realidade no seu todo, não é? Pode acontecer isso, mas isso não é propriamente esse pensar, não é? Pode ser útil até, não é? Para dar alguma seriedade na nossa vida, etc., não é? Mas não é propriamente pensar. O pensar que me desloca da rotina cotidiana, esse salto com o qual respondemos ao convite para assumir o nosso verdadeiro ser, não resulta diretamente de uma iniciativa nossa. É antes algo que acontece em nós. É uma experiência que pode acontecer, mas desde que estejamos preparados para acolher o dom daquilo que dá que pensar. O dá que pensar é um dom, não é? Então nós precisamos estar preparados para acolher esse dom, não deixar que ele caia por terra. É como, por exemplo, sentir alegria, não é? Ficar sereno, interessar-se por algo, não é? Não basta querer ficar alegre e a gente já fica, não é? Não é uma decisão propriamente. Para alegrar-se de verdade não basta querer. É preciso que algo nos dê alegria. E o mesmo vale do pensar. É a experiência de um dom que nos arrebata da banalidade vazia, não é? Para nos introduzir nessa plenitude de nosso próprio ser. Ainda que não dependa inteiramente de nós, como nós estamos dizendo, não é? No caso da alegria, por exemplo, todos nós passamos por momentos alegres. Temos alegrias simples, mas também, às vezes, acontecimentos especiais que nos enchem de alegria. Grandes alegrias puras que, de certo modo, planificam o nosso ser. É verdade que para sentir essas alegrias requer-se certa predisposição, sobretudo no sentido negativo, de afastar voluntariamente pensamentos e atitudes interiores que bloqueiam a emergência desta alegria. E quanto ao pensar, a mesma coisa. Por que não esperar que ele também desabroche em nós como uma alegria profunda? Não depende de nós, mas pode acontecer conosco. E por que então, também, como no caso da alegria, não procuramos conscientemente nos dispor para acolher esse apelo do pensar?
A tradição filosófica denominou essa disposição afetiva que suscita o pensar, denominou-a de admiração, não é? Nós já vimos falar muito disso. É verdade que a nossa palavra admiração já não diz bem tudo que Platão e Aristóteles entendiam por Taumatzen. A admiração surge quando alguém experiencia algo ao mesmo tempo insólito e grandioso. O que provoca a admiração é um estranho que rompe a regularidade da trama habitual da existência. Há, porém, dois tipos de admiração. No significado mais comum, o que rompe a normalidade do cotidiano e causa admiração é um fato isolado, um fato definido, que por seu caráter excepcional e suas dimensões excessivas chama fortemente a atenção, provocando uma sensação ao mesmo tempo de fascínio e de respeito. É o que acontece, por exemplo, talvez diante de uma cura inexplicável, de um gesto heróico, uma paisagem deslumbrante, uma obra artística magnífica, manifestações sublimes de santidade, de sabedoria. Então, diante da manifestação de algo sobre-humano, a pessoa se sente, por um lado, pequena e indefesa, e por outro, atraída pela beleza sublime daquele fenômeno que corresponde às suas aspirações mais profundas. Então, conforme prevalece um ou outro desses fatores, a admiração se aproxima mais do assombroso ou do maravilhoso. Agora, no significado especial que nós focalizamos aqui, a admiração não resulta de um fato extraordinário, é a própria realidade comum de todo dia que de repente perde a sua familiaridade habitual e se torna estranha e enigmática. Essa experiência abala a segurança com que nos movemos em um mundo que parecia perfeitamente já balizado, e as certezas implícitas ou explícitas que fundamentavam a nossa vida desmoronam. Então rompe-se aquele véu das aparências e das interpretações correntes que cobria a verdade das coisas. Então elas se apresentam em toda a sua originalidade, como um mistério a ser desvendado, uma questão aberta que desafia a nossa razão. O que nesse sentido supera a capacidade humana e deixa a pessoa inerme e perplexa não é a grandiosidade de um acontecimento isolado, como no primeiro caso de admiração, mas é a profundidade abissal, o abismo das próprias coisas. Ao mesmo tempo que desconcerta pela revelação de nosso não saber, não entender, não compreender aquilo que é tão grande, e da precariedade de nossas convicções, a admiração, ao mesmo tempo que desconcerta, ela convida para pensar, para saber mais e melhor. Mas, de novo, aqui é preciso distinguir entre a admiração que leva às explicações científicas e a admiração que constitui o início do filosofar. Mas vamos ficar só com essa segunda, não é? Então, a admiração filosófica refere-se ao todo da existência, à realidade no seu conjunto. O que se rompe, como disse, é toda a rede de significações que dava sentido ao mundo em que vivemos. A existência como tal se torna estranha e questionável. Trata-se, então, desse despertar do sono dogmático. O sentido global do ente, então, começa a surgir do fundo da multiplicidade e diversidade das coisas
como algo misterioso que excede a nossa capacidade de compreender. Então, o que, pelo seu caráter misterioso, inicialmente suscita perplexidade, pouco a pouco torna-se enigmático e intrigante e desperta o pensar, não é, como essa busca da verdade. Não se trata, então, a admiração não só põe em andamento o pensar, não é só o início do pensar, mas ela sustenta permanentemente a sua busca, alimenta a pergunta filosófica que se desenrola no horizonte do ser. Então, provocado pela profundidade do real que se revela na experiência admirativa, o ser humano então toma a iniciativa, quer dizer, responde livremente a esse apelo que vem da profundidade do ser e procura compreender. Mas nessa busca de compreender existe o risco de esvaziar o caráter misterioso da realidade. Se isso ocorrer, então o pensar se estiolaria, à medida que ele perde a capacidade de se admirar. É possível, porém, interrogar o ente no seu todo sem arrogar-se a pretensão de eliminar o seu mistério. Os gregos o entenderam bem ao reservar a sabedoria apenas aos deuses, não é? Filósofo é apenas alguém que busca, que deseja saber, mas a sabedoria, como Aristóteles diz, não é, na metafísica, não pode ser algo possuído pelo homem, é sempre algo emprestado, diz Aristóteles. Então Hegel, ao contrário, não é? Mas vamos deixar. Então vamos terminar aqui, não é, mostrando esse último tópico, aprender e ensinar a pensar, não é? Então, o que é então aprender a pensar? Tentamos mostrar de alguma maneira como é pensar, o que é pensar e como ele surge, não é, como uma experiência, uma disposição afetiva ao qual nós podemos e devemos responder. Mas como é então? O que quer dizer aprender a pensar? É pôr-se a caminho do pensar, deixar-se interpelar pelo que dá que pensar, aceitar o seu convite quando ele ressoa no íntimo de nosso ser, despertando a admiração diante do mistério da existência. A iniciativa não depende simplesmente de nós, mas a resposta, sim, enquanto podemos nos dispor a acolher o seu dom, aprendendo a calar as vozes entrecruzadas, não é? Que nos atordoam com mil informações e sensações, para escutar o apelo silencioso do mistério do ser, que nos chama a ser aqui e agora o que nós somos de verdade enquanto seres humanos. Mas se é preciso desse modo aprender a pensar, quem é que poderá nos ensinar a pensar? Ensinar é ainda mais difícil do que aprender. Trata-se de deixar aprender. Ensinar é deixar aprender a aprender. Portanto, ensinar a pensar não significa comunicar os próprios pensamentos. Ensina a pensar quem apenas aponta o caminho do pensar, pensando, então aponta o caminho pensando o que dá que pensar. O termo português ensinar é neste contexto apropriado. É em si mesmo um ensinamento. Vem do latim vulgar insignare, no significado de fazer sinal, indicar, apontar. Isso é o sentido próprio de ensinar, etimologicamente. O verdadeiro ensino não consiste, como sabemos, em transmitir conhecimentos ou mesmo ensinamentos, mas meramente em apontar para o que há que aprender, deixar que cada um aprenda ou apreenda
por si mesmo o que se oferece como digno de ser aprendido por ele. Quem ensina a pensar não pretende fazer discípulos que o sigam no caminho do pensar. O caminho do pensar é sempre pessoal, singular. Ensinar a pensar significa antes ajudar cada um a pôr-se a caminho do seu próprio pensar, apontando para o que dá que pensar. E como apontar para o que dá que pensar, se não pensando? Só quem pensa pode ensinar a pensar pelo seu próprio pensar e nada mais. Nem todo professor de filosofia todos nós, a maior parte do tempo, não pensamos filosoficamente. Muito pelo contrário. Há muitos profissionais da filosofia que apenas adquirem ou transmitem informações sobre a filosofia, sua história, seus problemas e soluções, seus métodos de investigação, sem viverem realmente as perguntas, preocupados com a verdade. Entretanto, não há outro modo de aprender a pensar senão conversando com quem pensa, seja frequentando os escritos dos que estão distantes no tempo ou no espaço, seja de viva voz, se tivermos tal oportunidade. Na verdade, nem todos os pensadores estão acessíveis a uma conversa conosco. Ou melhor, nem sempre nós estamos preparados para seguir a conversa de qualquer pensador, de um Hegel, de um Heidegger, ou mesmo de um Tomás de Aquino. Daí a necessidade de uma orientação na aprendizagem do pensar que ponha em contato com pensadores, indicando a ordem e a maneira de abordá-los. Mas esta introdução metodológica, ainda que seja importante, é extrínseca ao caminho do pensar. Dela não falaremos já, nem poderíamos mais falar, né? Mas ela pode ser fornecida por filósofos profissionais. Essa introdução pode ser extrínseca ao pensar. Mas os autênticos filósofos não são os profissionais da filosofia, não é? São os amadores, os que pensam porque sentem paixão pela verdade, não é? Então, muito obrigado e desculpe tanta complicação.